E vamos falar sobre os livros que marcaram a minha caminhada cristã no início. E aí, pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e nós estamos aqui para responder uma book tag. Essa book tag foi lançada pela Sherlock Holmes lá no seu canal. E na verdade é um costume, uma prática muito comum nos canais literários e que, sei lá, no nosso âmbito lado de cá, né, nos booktubers cristãos, a gente, não sei, não fazia isso. E a Sherlock trouxe isso à tona e sou grato a ela porque, na verdade, isso é uma coisa bem legal. Então, eu estou respondendo a book tag da Sherlock. Você pode olhar no canal dela as respostas que ela fez. E pretendo, posteriormente, criar minha book tag também. Não sei como é que vai ser, mas vamos lá. Respondendo, então, a book tag da Sherlock Holmes. Temos aqui alguns tópicos, são 6 tópicos, marcando os livros do início da caminhada cristã. E o primeiro deles é: o primeiro livro de teologia que você lembra ter lido. E se você o indica hoje ou não. E justifique. Muito bem, o primeiro livro, olha, eu vou escolher aqui o livro que eu comprei. O primeiro livro que eu comprei e li. Porque, na verdade, eu comecei a ler mais e-books. Eu comecei a ler no computador, online. Eu não tinha a experiência de comprar livros. Isso é uma coisa que, por algum motivo, eu fui descobrir um pouco tardiamente, né? Não tinha pessoas por referência assim para mim. Então eu fui ver só depois. E o primeiro livro que eu lembro assim de ter comprado, inclusive eu comprei dois. Não, pera. Não, acho que eu comprei para dar de presente e depois eu gostei e acabei comprando, não sei, um negócio desse assim. Enfim, foi o livro Reformição do Mark Driscoll, da editora Tempo de Colheita. Então, uma coisa que aconteceu, que foi muito marcante quando eu comprei esse livro, é que eu comprei para dar de presente para outra pessoa. Só que eu também estava curioso sobre esse livro. Aí o que aconteceu? Eu comprei para dar de presente, comprei na minha casa, para chegar na minha casa. Quando chegou na minha casa, eu li o livro. Eu comprei para dar de presente, mas eu li antes. Só que à medida que eu ia lendo, chegou em certas páginas, houve uma falha na impressão e as páginas ficaram coladas. Eu acho que foi isso que aconteceu. As páginas ficaram coladas e eles me mandaram outro, eu acho. Faz muito tempo, não lembro direito. Mas enfim, ficaram coladas e aí eu fui forçando assim, acabei rasgando as páginas e depois eu dei para a pessoa um livro com páginas rasgadas, lido. Eu sou péssimo, né? Mas eles também me deram um crédito para eu comprar na editora depois, em um valor. E a partir desse valor eu comprei o livro Qual a Diferença, do John Piper. Esse livro aqui tem muito da ideia principal do Mark Driscoll em termos de ministério. Tem uma parte aqui que tem um gráfico, deixa eu ver. Ele basicamente estabelece que o ministério é regido por um tripé. Esse tripé tem 3 pernas, né? Aqui, que é igreja, evangelho e cultura. Se você enfatiza a igreja e o evangelho e esquece da cultura, você cai em um fundamentalismo. Se você enfatiza a cultura e a igreja e esquece do evangelho, você cai em um liberalismo. E se você enfatiza o que? Qual foi a outra opção aqui? A cultura e o evangelho e tira a igreja, você cai em aqui, movimento para-eclesiástico. Então é bem interessante e aí ele traz aqui alguns exemplos de como fazer missões, né? De ser relevante na cultura em diversos ambientes. E aqui ele traz alguns exemplos, né, de pessoas fazendo isso, com música, bares também. Enfim, é o estilo Mark Driscoll, para quem conhece já sabe mais ou menos do que se trata da teologia dele. E a proposta dele é aquela coisa de igreja emergente, né? A igreja que se comunica com a cultura, que é relevante para a cultura. Inclusive o subtítulo é Como Levar a Mensagem Sem Comprometer o Conteúdo. Este livro aqui é da editora Tempo de Colheita, uma editora que infelizmente não permaneceu. Porém, a Sherlock inclusive coloca aqui, né? Diga se você indica hoje ou não. Gente, eu não indico, né, esse livro, porque existe como levar a mensagem sem comprometer o conteúdo, né, que é o objetivo desse livro aqui, sem fazer todas essas coisas aqui que o Mark Driscoll coloca. Inclusive o Mark Driscoll, anos depois, veio tem um escândalo que veio a público aí envolvendo a igreja, o ministério dele. Então, infelizmente, não é um autor assim recomendado mais hoje em dia, né? Não sei se na época era, mas para mim, né, aprendendo sobre cristianismo, conhecendo sobre teologia reformada online, né, vendo muito, principalmente Voltemos ao Evangelho, né, blog Voltemos ao Evangelho e essas coisas,
Me interessava muito pelo Mark Driscoll e ver esse livro sendo publicado, me interessei bastante e acabei comprando. Mas não recomendo hoje em dia não. Foi publicação de 2009. Muito bem, o segundo ponto é primeiro clássico da teologia que você leu. Eu já comentei sobre esse livro lá no meu Instagram. E o primeiro clássico de teologia que eu li foi esse aqui. Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd-Jones. Pois é, eu comecei lendo coisa grande. Olha o tamanho desse livro da editora Fiel. 600 páginas. Parece até que é mais, né? De tão grosso. Mas é por causa do tipo de papel. Esse livro eu comprei numa promoção na Livraria Erdos. Na época que a Livraria Erdos ficava bombando, tinha umas promoções loucas. Eu acho que eu comprei esse e mais 2 livros por R$ 35, uma coisa dessa. Ridículo o preço. Esse livro, eu lia ele praticamente todo dia. Eu lia um sermão, que aqui na verdade são vários sermões, né? Deixa eu ver, são muitos, são 60 sermões. Então a cada dia eu ia lendo. Claro que tinha alguns dias que eu ia fraquejando, né? Mas lendo um por dia dá mais ou menos o quê? 2 meses, né? Deixa eu ver quanto tempo eu li. Eu li um pouco mais, uns 3 meses. Ok. Então eu acho que foi um tempo bom. E foi muito interessante porque eu estava lidando com um autor antigo, né, clássico, Lloyd-Jones, e assim, de uma perspectiva muito séria, e eu já tinha visto algumas pessoas recomendarem esse livro. Eu acho que eu vi foi o John Piper falar sobre esse livro, né, de como foi um livro marcante para ele, que ele leu no período de férias. Eu li isso em algum lugar. Eu ficava lendo muita coisa na internet, não era muito dos livros. Mas depois, eu passando a comprar livro, eu pensei, não, acho que esse livro é muito bom. E eu realmente gostei demais. Foi marcante para mim, porque esse é um livro sobre o Sermão do Monte, né, que é uma passagem bíblica muito conhecida. E mesmo eu sendo novo cristão, o Sermão do Monte está logo ali no início de Mateus, né? Então, se eu já tinha parado para começar a ler o Novo Testamento, logo eu estava no Sermão do Monte. E com esse livro eu aprendi muito mais sobre as bem-aventuranças, sobre a prática cristã de piedade. Gostei muito da leitura desse livro. E li com muito gosto, Mesmo sendo novo cristão, sendo um leitor recente, eu pude encarar esse livrão aqui. E eu não abro mão dele porque realmente eu tenho um carinho muito especial por esse livro específico, né? Inclusive saiu uma nova edição, né? Capa dura, bonitinho e tal, mas preferi ficar com esse aqui. Muito bem, o terceiro tópico é primeiro livro que te deu um entendimento bíblico sobre algum assunto que antes você entendia errado. E aí você pode escolher o assunto. Olha, eu escolhi um livro que na verdade ele é bem abrangente, ele não fala de um assunto muito específico. Ele é um livro de teologia, mas ele fala sobre... ele tem a ver com teologia de maneira geral, e isso mudou minha mente mesmo. Que foi o livro Introdução ao Novo Testamento, de D.A. Carson, Douglas Moo e Leon Morris. Esse livro, e sim, ele foi um dos primeiros que foi muito marcante assim para mim, apesar de ser um livro acadêmico, é um livro de referência, é um livro que a gente lê no seminário, mas sim, eu estava lendo logo no início, porque em pouco tempo que eu conheci a Igreja Presbiteriana, estabeleceu-se um instituto bíblico teológico, e nesse instituto, na matéria de Novo Testamento, o professor, que na época era o reverendo Alexandre Lessa, ele passou para a gente ler esse livro. Então tem que comprar, tem que ler, inclusive tinha que fazer o resumo, e eu me surpreendi muito com esse livro, por quê? Porque foi o primeiro livro de teologia que eu achei chato. Porque o que acontece? Os livros de teologia que eu lia, poxa, eu lia muito John Piper. Livros não, né? Porque eu não era muito dos livros ainda. Eu estava começando a aprender sobre livros, a ler sobre livros. O que eu lia muito na internet, de blogs, de pequenas traduções, de trechos de livros, eram geralmente muito devocionais, muito práticos, e eu gostava bastante. Eu achava que teologia era isso, né? Você vê aspectos práticos, devocionais, de adoração, de comunidade. Oh, que lindo, né? Praticamente teologia pastoral. Mas quando eu peguei esse livro aqui, que eu vi falando esse negócio de crítica da forma, crítica da redação, não sei o quê, aquilo eu falei, rapaz, que negócio difícil, que negócio complicado, que negócio chato. E eu me surpreendi, porque foi a primeira vez que eu tive contato com uma obra assim realmente acadêmica da área de teologia, e foi quando eu descobri que teologia sim é ciência, né? Existem discussões bastante técnicas na área de teologia, e isso acabou mudando minha mente, né? Então a ideia tem a ver com mudar a sua perspectiva, né? Algo que eu entendi errado. Teologia não precisa ser sempre assim.
mas ao lidar com alguns assuntos, e esse livro é muito assim, acaba sendo bem chato, né? Essa parte de responder a críticas de liberais é um debate técnico, filosófico, assim, intenso. Claro que lendo posteriormente, e esse é um livro de 2012, ó. Então esse mesmo livro eu vinha ler no seminário anos depois, e quando eu peguei para ler, eu já não achei tão chato assim como eu achei na época. Então esse livro, quando eu fui ler posteriormente, eu já não achei tão chato assim. Então foi mais da minha época mesmo, a minha descoberta dessa parte mais técnica e acadêmica da teologia. Introdução ao Novo Testamento, inclusive, é uma referência ainda hoje, e eu acho que vai continuar sendo, porque realmente três caras tops aqui falando de Novo Testamento. Três especialistas grandes, né? Muito bom. O primeiro livro que te emocionou de verdade. Olha, essa eu tive muita dificuldade, porque eu não sei, não é que eu não me emociono com os livros, mas no início eu lia muito por curiosidade. Então tinha mais a ver com despertar curiosidade, descobrir coisas novas. Emoção é uma coisa muito intensa, não sei. Eu tive muita dificuldade de encontrar isso aqui. Tive o auxílio do Scooby, então fui lá no Scooby, dei uma olhada nos primeiros livros que eu registrei lá, né? Quem quiser consultar também, o link do meu Scooby está aqui na descrição. E um dos livros que realmente, esse aí foi um dos primeiros livros que eu li e que foi emocionante para mim, foi o livro Diante da Porta Estreita, de Charles Spurgeon. Esse livro ele foi publicado e disponibilizado gratuitamente pelo Projeto Spurgeon na época, né? Hoje é o Projeto Castelo Forte, do Armando Marcos. Um abraço, Armando. E esse é um livro que o Spurgeon fala com candidatos à membresia, né? E a falar com os candidatos à membresia, ele está apelando à veracidade da fé, para ver se eles realmente amam a Cristo ou se eles são apenas desejosos de fazer parte da igreja ou algo mais externo. E nessa abordagem, o Spurgeon é muito profundo, é muito sensível. Eu lembro de ler trechos desse livro quando eu estava em um acampamento da igreja, um acampamento de carnaval. E naqueles momentos de intervalo, né, eu não estava com o meu Kindle, mas eu estava lendo no celular. E eu lembro de um momento que o pessoal estava disperso e tudo mais, que eu sentei assim, sozinho, e eu comecei a ler. E um dos trechos ali foi tão marcante que eu parei assim, fiquei meditando. Falei, caramba, que legal, que legal. Porque de fato ele apela assim a você amar a Cristo, né? Será que você realmente está amando a Cristo ou está amando os seus interesses? Você está disposto a se apegar a Ele como sendo sua única esperança? Ou você está colocando Cristo como apenas um acessório? E ele apela e é realmente muito tocante. Eu gostei demais e recomendo a leitura. Não é um livro tão pequeno em termos dos sermões disponibilizados pelo Projeto Castelo Forte. É um livro de algumas páginas, mas acho que dá umas 70 páginas mais ou menos, e é muito legal. O primeiro livro de teologia que te confrontou muito. Bom, confrontou muito, essa é outra pergunta que me deixou com dificuldade, porque confrontou, sei lá, acho que desde o primeiro livro de teologia que eu li, eu fui confrontado, mas confrontou muito, tem esse qualitativo aí, e eu fui procurando dentro dos livros algo que foi mais marcante. Tinha alguns, mas eu acho que um que foi destacou muito, e talvez tenha a ver com algo que eu aprendi também, né? Um livro que me confrontou muito é Não Jogue Sua Vida Fora, do John Piper. Por que ele me confrontou? Porque ele me corrigiu de um entendimento que eu tinha errado, né? Então essas duas perguntas estão muito próximas na minha experiência. Mas vamos lá. Não Jogue Sua Vida Fora, do John Piper, é um livro publicado pela editora Cultura Cristã. E é um livro, assim, muito belo, na verdade. É belíssimo. Porque ele mostra como o sentido da vida está em Cristo. E só temos o direito de termos alegria na vida, o prazer em Deus, quando estamos em Cristo. Portanto, quando nós estamos vivendo a nossa vida, buscando trabalho, dinheiro, lazer, qualquer coisa, sem Cristo, nós estamos jogando a nossa vida fora. Essa é grande tema do livro, né? A grande tese do livro. E isso realmente foi muito confrontador, porque eu não tinha uma perspectiva de que o sentido na vida estava atrelado a Cristo de uma maneira assim tão expressiva. Eu achava que era assim, eu sou grato a Deus porque em Cristo eu sou salvo e isso era suficiente. Mas não, existe propósito de aplicação a Cristo em cada elemento da vida, sabe?
E esse livro é muito profundo nesse sentido, eu gostei bastante. E a última pergunta, o último tópico é: o primeiro livro de teologia que você leu com outros irmãos na igreja? Então a ideia aqui da Sherlocka é que a gente pense em um livro de leitura comunitária. O Rafael Pablo fugiu dessa pergunta, né? Eu acho que está errado. Eu tive um pouco de dificuldade porque no início eu era um leitor muito solitário, até porque eu não convivia com pessoas que liam. Eu aprendi a ler não por influência de amigos próximos, mas mais pela influência da internet, né? Então eu passei muito tempo aprendendo a ler, conhecendo livros sem compartilhar isso com pessoas. Porém, na igreja presbiteriana, depois de um tempo, criou-se uma cultura dos livros. Alguns irmãos que gostavam de ler começaram a ler um pouco mais, outros que gostavam de ler outras coisas passaram a ler teologia, e foi instituído assim uma programação bem dos jovens que sempre tinha todo ano, que era o estudo do livro. Sempre a gente estudava alguma coisa. E o primeiro livro que a gente leu foi o livro que eu peguei lá da Tempo de Colheita, quando eles me deram crédito, que foi o livro Qual é a Diferença? Então, olha só, a última pergunta está se linkando com a primeira, né? Parece que você não esperava. Mas esse livro aqui é um livro que fala sobre masculinidade e feminilidade, de acordo com a Bíblia, né? Aqui exposto por John Piper. E uma coisa que me marcou nesse livro é que depois ele ficou esgotado. A gente tinha estudos bíblicos em separado, homens e mulheres, e as pessoas tinham que dar esse estudo, era sorteado a pessoas ali. E aí, como só eu tinha o livro, e a editora Tempo de Colheita já tinha saído, acho que já tinha fechado, e enfim, não era um livro que estava mais disponível para comprar, o que o pessoal fez? O pessoal pegou o meu livro para fazer xerox. Eu lembro muito claramente de Ana Clara pegar o meu livro. Não sei, acho que ela estava na diretoria da Mocidade na época, e eu sei que foi colocado o meu livro numa prensa para xerocar, o livro estragou todo. Eu tô até com medo aqui de abrir e as folhas caírem todas. Mas sabe, a pessoa pegar assim, abrir, xerox, vira a página, porque livro não é para abrir todo assim, mas foi exatamente isso que fizeram com o meu livro e estragaram o meu livro. Eu guardo mágoa de algo que aconteceu há 6, 7 anos atrás? Sei, eu acho que não é guardar mágoa, mas realmente o meu livro foi prejudicado e agora eu tenho dificuldade de ler o meu livro porque eu tenho medo de abrir ele e as folhas caírem no chão. Mas ele é um livro muito bom, ele tem uma visão complementarista, né, sobre homem e mulher, o papel de homem e mulher, e isso afetando família, igreja e sociedade. Então, eu sei que existem alguns questionamentos, inclusive, ultimamente, o debate sobre o papel de homem e mulher tem se aflorado ainda mais, e a visão de John Piper, digamos que fica mais próximo de um extremo complementarista, passando por complementaristas mais moderados, e depois se aproximando dos igualitaristas, né, que acreditam que homem e mulher podem exercer os mesmos papéis, né, e coisas desse tipo. Mas, se você quiser esse livro, você não vai encontrar mais dessa forma, mas porém ele está disponível gratuitamente no site do Desiring God. E é isso, esses são os meus livrinhos aí, respondendo a book tag da Sherlocka Holmes. Início da caminhada, é isso aí. As perguntas estão listadas aqui na descrição e se você quiser responder também, fique à vontade. A ideia é compartilhar, né, da nossa experiência teológica de aprendizado na fé. Você pode fazer isso, você pode fazer um vídeo no canal do YouTube, você pode fazer no Instagram também, se for melhor para você, como você quiser. Fique à vontade para compartilhar e a gente acabar conhecendo novas obras, outros livros aí também que nos despertam interesse, ok? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal, e tchau!